Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Amém? A paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vocês estão em casa, cada um de vocês. Amém? Amém. Pega comigo, por favor, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Mas calma e fica com a palavra de Deus aí do seu lado, para que no caso, a gente vai fazer uma trajetória até chegar a ela. Amém? Enquanto você vai pegando a palavra de Deus, eu vou me apresentando. Meu nome é Marcelo, tenho 22 anos de idade, né? Sou de Ibirité, né? Um pouquinho aqui perto. Sou de Ibirité, sou da Renovação Carismática Católica por graça e por bondade de Deus, tanto a Igreja Católica quanto também a Renovação Carismática há 6 anos e meio, né? A qual eu exerço o ministério da pregação, do anúncio da palavra de Deus. Sou do grupo de oração Jesus Te Ama, que também reside também no Ibirité. Amém? Lucas, capítulo 1, versículo 26. O tema da minha pregação é a escolhida de Deus. Amém? O tema da pregação é a escolhida de Deus. Mas peço que você já entenda desde já que o tema é a escolhida de Deus, mas esse tema ele será norteado mediante uma perspectiva que é ser Eva ou ser Maria. Amém? Então, vou repetir. O tema é a escolhida de Deus, mas no caso a pregação ela será toda conduzida mediante esse tema, a escolhida de Deus, mas sobre a perspectiva de ser Eva ou ser Maria. Amém? E para que eu já possa iniciar a respeito, né, utilizando do tema a escolhida de Deus, irmãos, se nós pegarmos de Gênesis ao Apocalipse, se nós pegarmos o contexto da palavra de Deus e aquilo que o próprio Deus já nos falou de diversas formas, através dos seus profetas, através dos juízes, através dos apóstolos e até, no caso, nos nossos tempos, nos dias de hoje, quem é escolhido? Quem é o escolhido de Deus? Todos nós, irmãos. Todos nós somos escolhidos de Deus. Seja, independente de quem seja o ateu ou seja o cristão, todos nós somos escolhidos de Deus. Mas como assim, Marcelo, escolhido de Deus? Irmãos, é necessário nós entendermos que antes de toda vocação, diante de todo chamado que nós temos, né, na vida social, seja você no matrimônio, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, independente do âmbito, né, seja ele trabalhista, independente da área que seja, antes, irmãos, de nós sermos chamados para algo, antes de nós sermos escolhidos para algo, nós, a partir de tudo, antes de tudo, nós somos escolhidos a existir. Nós somos chamados à existência. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos chamou à existência, nos comunicou a sua palavra quando nos chamou pelo nome. Sim, nos chamou pelo nome. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, em Isaías capítulo 49, no versículo 15, a palavra do Senhor, ela bem nos certifica a respeito disso, que o nosso nome está escrito na palma de suas mãos, antes mesmo que nós nascêssemos, antes mesmo que nós nos tornássemos fetos e assim nos tornássemos embrião, e até, no caso, diante de todo o processo da gestação, nós nascemos. Então, irmãos, antes de
qualquer realidade, seja ela religiosa, seja ela social, seja ela familiar, nós somos escolhidos a existir. Nós somos chamados a existir. Nós somos chamados à existência. Mas, irmãos, num contexto, eu quero pegar especialmente, em primeiro lugar, pegar no contexto de escolhida, no caso, no âmbito feminino, para depois também passar, também nortear para o âmbito masculino, né? O homem e a mulher, no projeto e no chamado de Deus, no chamado à existência, no chamado, no caso, na delegação de Deus, na escolha de Deus, ao meu respeito e ao seu respeito. Mas, irmãos, falar a respeito de escolha de Deus, falar a respeito especialmente de escolhida de Deus, nós podemos tomar em primeiro lugar aquela que foi, no caso, criada, Eva, a qual eu disse que a perspectiva dessa pregação será norteada com o lema de ser Eva ou ser Maria. Irmãos, e eu peço que você preste muita atenção no que eu vou falar, para que não haja uma interpretação fora daquilo que de fato é o norteamento dessa pregação. Eva, eu quero colocar, no caso, utilizar do contexto de Eva como aquela que escuta a voz do mundo. E Maria, no caso, a Virgem Maria, aquela que escuta o chamado de Deus, aquela que escuta a voz do céu. E infelizmente Eva, aquela que escuta a voz de Satanás. E mediante essa perspectiva, irmãos, eu quero já falar a respeito que Eva, a mulher, a mulher, mediante aquela que foi escolhida por Deus a existir, aquela que foi chamada pelo Senhor a existir. E ao falar de Eva, nós podemos passar por toda a Sagrada Escritura, sendo Eva aquela que escuta a voz do mundo, aquela que escuta a voz de Satanás. Infelizmente, ela não apenas escuta, mas executa uma vontade mediante no caso, um fruto, uma escolha a qual Eva teve diante, no caso, de Satanás lhe apresentar algo. Mas, irmãos, e essa é a nossa realidade nos tempos de hoje. Essa é a realidade nos tempos de hoje. E mediante ao pecado de Eva, mediante a escuta da voz de Satanás, mediante a escuta do mundo, quantas depravações, quantas desordens veio no mundo, quantas coisas, quantas catástrofes vieram pós a escuta de Eva, a Satanás, a serpente, a astuta, a qual nós vemos em Gênesis capítulo 3, se você pegar ali desde o versículo 15 e terminando no versículo 20. Mas, irmãos, quando nós pegamos nesse contexto, nós vemos que pós a escuta de Eva a respeito daquilo que Satanás lhe apresentava, que é contrário à vontade de Deus, irmãos, nós vemos que há somente morte, há somente desordem, há somente depravações, há somente aquilo que é totalmente diverso daquilo que é a própria criação de Deus. É a própria criação de Deus, é totalmente diverso. Mas, irmãos, mediante a realidade de Eva, aquela que escuta a voz do maligno, acontece, irmãos, que todo problema, toda situação de desordem, de depravação, e hoje, infelizmente, nós vemos essa situação. Quantas mulheres que, infelizmente, estão longe daquilo que é vontade de Deus, Mas, irmãos, para que no caso, toda desordem, no caso, eu digo especialmente nesse momento, a respeito da mulher, da figura feminina, a qual Deus escolheu, toda desordem feminina, ela se veio em especial, vou usar mediante um termo, que é a vocação.
quando a mulher, mediante a realidade que ela, não escutando a voz de Deus, não obedecendo a voz de Deus, escutou a voz de Satanás, escutou a voz do mundo, irmãos, ela fugiu daquilo que é a sua própria vocação. E toda a desordem, todo o mal, ele vem por aí. Porque a mulher, ela no caso, ela tem algo em especial mediante aquilo que é projeto de Deus a respeito dela. A mulher, ela não é homem. A mulher, ela não é do sexo masculino. A mulher, ela tem a sua feminilidade por essência naquilo que o próprio Deus assim a fez, a criou. A qual, irmãos, é interessantíssimo quando nós aprofundamos e, no caso, meditemos a respeito da Sagrada Escritura em Gênesis, quando Deus cria Eva. Porque, irmãos, Adão olhou para toda a criação de Deus nos animais e ali ele não encontrou algo que lhe fosse favorável, algo que lhe fosse agradável. Irmãos, Deus tudo criou para o ser humano, mas o ser humano não conseguiu ver alguma semelhança, uma proximidade, faltava algo. Adão, ele necessitava de algo, faltava algo em Adão, a qual Adão não sabia falar. Adão, é interessante que Adão, ele não sabia falar o que precisava nele, mas Deus assim já bem o sabia. O que Adão precisava, o que faltava em Adão mesmo mediante a toda a criação. E Deus criou Eva. E Deus criou Eva como um plano, como um projeto de Deus, como um projeto de Deus na vida, no caso, na vida de Adão, mediante a sua vocação própria. Assim como o homem tem a sua vocação, assim também a mulher tem a sua vocação. E essa realidade de toda a desordem veio perante a anulação da própria vocação. A anulação da própria vocação. E nós vemos, irmãos, quanta desordem, quanto mal veio pós a realidade de Eva. Essa desordem que vai uma mentalidade deturpada esta que vai longe daquilo que é projeto de Deus na vida da mulher. Aí também mediante a realidade do homem de Deus. Deus que assim chamou o homem à existência, o escolheu para existir. O homem e a mulher, fugindo da própria vocação, irmãos, vai longe daquilo que é vontade de Deus. Vai longe daquilo que é vontade de Deus. E hoje, né, irmãos, nós escutamos umas falácias, uns termos esses que a mulher, ela tem que estar no mesmo patamar que o homem. O homem, infelizmente, tem se degradado e muitas vezes se vestido como mulher. Não, irmãos. Eu acredito que muitos de vocês já estejam me questionando nesta hora. Mas, irmãos, é necessário nós entendermos que o homem, ele não pode se igualar à mulher, e a mulher, ela não pode se igualar ao homem, porque existe uma separação da sua própria vocação. É necessário que a mulher, ela seja feminina, e o homem, na sua própria natureza, não seja rude, não seja grosseiro, não exerça uma autoridade que vai longe da autoridade que o próprio Deus lhe concedeu para ser chefe de família, para ser o sacerdote da casa, para ser aquele que dá a vida pelos seus filhos e dá a vida pela sua família, se preciso for. Porque essa é a vocação do homem. O homem é aquele que guarda, que zela pela sua família, que zela pela sua casa, que se preciso for dá a própria vida pela sua família. Mas a mulher é aquela que é educadora, que é zelosa, que é aquela que é bondosa, que é virtuosa. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, o Provérbios, ele já nos bem diz que a mulher virtuosa, ela edifica a casa, ela é mais preciosa do que ouro, ela é mais preciosa e mais desejada do que diamante. Porque, irmãos, a própria vocação equivale à própria existência.
O porquê, irmãos, hoje nas nossas realidades, o porquê de tanta perturbação existencial, o porquê de tanta carência, o porquê, irmãos, o porquê de tanta crise existencial, o porquê que eu existo, o porquê eu existo, o porquê eu nasci, para que eu existo, para que eu nasci. Existe um porquê, irmãos. Porque mediante a realidade de Eva, que escutou a voz de Satanás, que escutou a voz do mundo, e assim executou o seu proceder, foi mediante aquilo que ela escutou, assim também, irmãos, assim também, ela fugindo da sua vocação, e as falácias feministas, elas sempre vão contra aquilo que é vontade de Deus. Porque a mulher, o chamado dela é ser feminina, é educar os seus filhos, é ser mãe, não é ter 2 homens dentro de casa, não é ter um pai que é masculino, mas ter uma mãe que tem atitude masculina, num contexto que, mediante as realidades feministas que tem pregado, mulher não é chamada a ser feminista, mas é ser chamado a ser feminina, a ser aquilo que o próprio Deus a elegeu, o próprio Deus a constituiu. E ser feminina é alcançar um posto na sociedade, exercer um posto, sei lá, ser reconhecida, ter reconhecimento, não é pelo próprio braço. A mulher, ela não precisa, com a força do próprio braço, alcançar no caso, uma visão social, uma visão religiosa, não. Ela não precisa ser vista, ela não precisa, com a força do seu próprio braço, alcançar um maior posto, não. Mas estar na virtude, estar nos frutos, estar nas virtudes do Espírito Santo, está naquilo que é a sua própria vocação, que lhe traz a diferença na sociedade. Podemos pegar a Sagrada Escritura. Mediante a realidade da Sagrada Escritura, antigamente, se nós pegarmos o contexto, mediante a realidade do povo judeu, nós bem sabemos que a mulher, ela não tinha reconhecimento social, mas somente o homem que tinha autoridade, que tinha reconhecimento social. Mas se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós vemos Esther, Judite, Ruth, mulheres essas que fizeram a vontade de Deus, que não buscaram com as próprias forças, com a mentalidade feminina, com a mentalidade feminista, com uma mentalidade que tem que se igualar ao homem, que tem que ser outro macho, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, fugindo da própria essência de Deus, fugindo da própria personalidade que assim Deus o constituiu. O homem também, ele não alcança autoridade dentro de casa, respeito dos seus filhos, respeito da própria esposa, mediante a realidade de bater, xingar, gritar, não. Mas, irmãos, a autoridade, o respeito dos seus filhos e da sua esposa é que está não nas brigas, não nas discussões, não numa autoridade deturpada daquilo que é a vontade de Deus, não no autoritarismo, mas está num homem virtuoso, num homem cheio do Espírito Santo, num homem que não escuta a voz do mundo, num homem que não escuta as falácias de Satanás, do inimigo de Deus, mas que escuta a voz da Virgem Maria. A mulher, ela não precisa, com a sua própria força, com a força do seu braço, com atitudes que não é vontade de Deus, alcançar um posto. Não. Peguemos Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Labouré, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Elizabeth da Trindade.
Peguemos no caso as recentes, nos tempos de hoje, Madre Teresa de Calcutá. Peguemos, irmãos, e tantas santas, tantas mulheres, Santa Paulina, quantas mulheres que não com a força do seu próprio braço alcançou um posto, alcançou algo, alcançou um reconhecimento, mas alcançou algo fazendo a vontade de Deus. E a diferença está, irmãos, quem que nós queremos escutar? Eva ou a Virgem Maria? A Virgem Maria que tanto na Sagrada Escritura quanto nos tempos de hoje é a bem-aventurada, é a soberana, aquela que mediante a tantas mulheres foi eleita, foi chamada, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Que maior título, que maior eleição poderia ganhar uma mulher que não precisou de buscar pela força do seu próprio braço, não precisou de tomar o posto de São José, não precisou de tomar o posto dos doutores da lei, dos fariseus, dos sacerdotes daqueles tempos. Não. Mas sendo feminina, sendo mulher, a qual o arcanjo Gabriel bendisse. Para, no caso, finalizarmos, para que possamos rezar. No versículo 30 de Lucas, capítulo 1, a palavra assim diz. O anjo disse, na verdade, no versículo 28, entretanto o anjo disse-lhe, ave, cheia de graça. A língua latina, ela diz gratia plena, porque ela é plena da graça de Deus. O Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temais Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Encontrastes graça diante de Deus. E o que nós queremos escutar, irmãos? Quem nós queremos escutar? Tantos homens que fizeram a diferença. Daniel, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias, Esdras, Ezequiel, os apóstolos. Quem nós queremos escutar, irmãos? Eva, que no caso se personifica como aquela que escuta a voz de Satanás, aquela que escuta a voz do mundo. Um mundo que tem nos pregado tantas filosofias que o importante é ser feliz, independente daquilo que nós fazemos com o nosso próprio corpo, independente daquilo que nós fazemos com a nossa própria vida. Nós somos templos, você é templo do Espírito Santo. Nós não podemos fazer do nosso corpo de qualquer jeito. Nós não podemos nos entregar a uma sexualidade desregrada. Nós não podemos nos entregar às perversões do mundo, porque nós somos templos do Espírito Santo, morada de Deus, assim como nos diz a palavra do Senhor. Ou nós queremos escutar a voz do céu, a voz de Deus, assim como Nossa Senhora, que se colocou totalmente, inteiramente na vontade de Deus. Quem nós queremos escutar, irmãos? Quem nós queremos escutar? E neste momento, mediante a tudo aquilo, que foi falado, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos nesta hora, para que possamos rezar. Feche seus olhos em nome de Jesus. E mediante de tudo aquilo que foi pregado, mediante de tudo aquilo que o Senhor suscitou no seu coração, vai respondendo, Senhor. Qual é o chamado que você tem ouvido? Qual é o chamado que você tem respondido? Responda ao Senhor.
Ele que te chamou para a vida, Ele que te chamou não para a morte, mas para a vida. Responda ao Senhor, qual é a tua resposta neste dia, nesta noite? Diante de tudo que foi pregado, diante de tudo que o Senhor falou nas suas sagradas Escrituras, responda ao Senhor. Não sei qual é a tua situação, não sei o que você tem passado, a qual em oração neste dia, e o Senhor veio falando também agora à noite, o Senhor vem me falando de pessoas que têm desanimado, do seu chamado, que têm se desanimado da sua vocação. Responda ao Senhor, o Senhor que grita em teus ouvidos, o Senhor que está gritando no teu coração. Quais são as necessidades da sua alma? É o Senhor quem quer te amar. Não é impossível você se sentir amado, se sentir amada, não respondendo à sua vocação. Se o Senhor te chamou para ser homem, seja homem. Se o Senhor te chamou para ser mulher, seja mulher. Qual o teu chamado? Qual você tem respondido? O que você tem vivido? O que você tem anunciado? O que você tem escutado? Quando eu estava em oração, o Senhor me falava de pessoas que todo dia, toda hora, estão sendo criticadas, caluniadas, perseguidos, somente por estarem servindo ao Senhor. E mediante a tudo isso, estão desanimando. Responda ao Senhor, peça ao Senhor, reanima-me, Deus. O Senhor, Ele está à porta e bate. Só basta você tirar os fones de ouvido. Só basta você tirar os ouvidos dos lábios daqueles que te levam para a perdição. Tira esses fones e escuta aquele que bate na tua porta. Pois aquele que bate, tudo mais poderá te dar, tudo mais poderá te preencher, muito mais te alegrará. Você que anda triste, desanimada, peça ao Senhor para que reanime. Fala com o Senhor as necessidades da sua alma. Fala, peça perdão, se desculpe. Fale com o Senhor. Ele é bom e justo, Ele é fiel, Ele não te condena, não te condenará. Mas é necessário que você se arrependa, que você busque. É necessário que você tenha uma posição, que você tenha uma atitude, assim como dizia Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação de fazer a vontade de Deus, uma determinada determinação de seguir o chamado que o Senhor te fez. E aqui não só o chamado de ser mulher, não só o chamado de ser homem, mas o chamado de ser esposa, esposo, de ser sacerdote, de ser também, assim como na renovação carismática, de ser pregador,
de ser ministro de música, de ser intercessor, de todos daqueles dons, dos chamados que o Senhor suscitou na renovação carismática católica. E eu te chamo, irmão e irmã, tenha uma decisão nesta noite, diante de tudo que foi pregado. Se o teu coração não abrasou, se o Senhor não falou no teu coração, tome cuidado, pois o Cristo que bate na tua porta, pois o Cristo que está no teu coração, se Ele não está te chamando, se Ele não te incomoda, Ele está morto. Ele está morto. Então suplique, ore, clame, busque para que esse Cristo que habita na tua alma, o esposo da tua alma, seja assim revivificado, pois nada mais, nada menos foram os teus pecados que criaram uma barreira, assim como diz Isaías, criaram uma barreira tão grande, que não há mais vida em você. E eu te peço, irmã e irmã, em nome de Jesus, tome um caminho ao qual o Senhor te chamou. Seja Ele qual o caminho, eu te digo, você será feliz, pois a lei do Senhor, ela não é difícil. A lei do Senhor, ela não é sacrifício. Sacrifício, morte, é não segui-la. Pois o Senhor, Ele somente te deu essas leis, te deu estes mandamentos, te chamou, te escolheu, somente para que você fosse feliz. Pois mais do que você quer felicidade, é o Senhor quem quer te fazer feliz. Antes de você querer ser amado, é o Senhor quem quer te amar. Antes de você pensar, por que eu existo? É o Senhor quem te chamou à existência e quis que você existisse. Não para fazer coisas mundanas ou coisas que tiram aquilo que Ele te chamou. Não aquilo que desagrada ou o que faz você não sentir o amor dele. Mas fazer aquilo que Ele te pede, aquilo que Ele te manda em seus mandamentos, para que assim você seja feliz e não infeliz momentaneamente, não feliz agora e depois acabou. Não, é um feliz eternamente, assim como dizia Santa Teresinha: farei o meu céu aqui na terra. Ela era feliz desde já. Desde o momento que Santa Teresinha ela quis ser feliz, ela que disse: esqueci de mim mesma, pensei no outro e fui feliz. Se você neste momento, não são promessas minhas, se você neste momento tomar uma decisão e pensar em Jesus, você será feliz. Você será abundantemente feliz. Pede, pois é promessa do Senhor. E Ele não volta nas suas palavras, pois Ele não é homem para mentir, e muito menos filho de homem para voltar atrás. Ele não desdiz as suas palavras. Ele diz: pedir e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, aquele que busca
acha. Aquele que bate, lhe será aberto. Bate, irmão. Bate, irmã, lhe será aberto. Procura, irmão, procura, irmã, você achará. Pede que você receberá. Pede ao Senhor, suplica-o. Apresenta para o Senhor as necessidades da sua alma, seja agora, seja na hora de dormir. Já se entrega, já faça aquilo que você deveria ter feito há muito tempo, aquilo que a tua alma sempre dizia, a tua alma sempre desejava, mas você fugia. Eu não posso prometer nada para você, mas o Senhor, que é o Deus de promessas, que não só de promessas, mas é o Deus que cumpre. Eu não sei quais são as promessas que o Senhor colocou no teu coração, mas elas hão de cumprir. Eu não sei por que o Senhor tocou o seu coração nesta pregação, mas se você escutar, não só deixarem escutar, mas ouvir. E não só deixarem ouvir, mas agir. E não só agir, mas ter uma determinada determinação. Pois aquilo que se age pode voltar atrás, mas aquilo que é determinado e assim agido e buscado incessantemente, não tem jeito de voltar atrás. Pois o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E essa misericórdia experimentada jamais não tem jeito de querer voltar atrás. Esta misericórdia experimentada não tem jeito de viver de qualquer jeito. Com esta misericórdia experimentada não tem jeito. Não tem jeito de ficar com nojo, de cansar. Não tem jeito de querer outra coisa. Peça ao Senhor, suplique, se despoje, se humilhe na presença de Deus, pois Ele é fiel e justo, Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Ele enxugará as suas lágrimas, Ele te acolherá, assim como fez com a pecadora. Ele te acolherá e te conduzirá na brecha do teu coração, na brecha que o soldado com a lança feriu o coração de Jesus. É lá que Ele te refugiará.